15 de novembro é feriado nacional de proclamação da República. Mas você sabe realmente o que significa esta data e o porquê do feriado? Para explicar mais sobre o assunto, nesta sexta-feira, recebemos no estúdio do Câmera Aberta Resumo o professor e coordenador dos cursos de História e Geografia da Unisul, Alexandre de Medeiros Mota. Olá, Alexandre, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui presente. Gostaria que a gente iniciasse, então, e você explicasse para a gente o que significa esse feriado de 15 de novembro. Bom, 15 de novembro representa a proclamação da República, né? E é notório que para se entender a República, a gente tem que perpassar o período anterior. Então nós tivemos a fase da colônia, a fase do Império e a fase da República. Da colônia, obviamente o Brasil era a colônia de Portugal, então não tinha um representante aqui. Quando o Brasil passa a Império, então nós vamos ter, no caso, dois imperadores, né? A primeira etapa nós temos o Dom Pedro I, e depois perpassa a regência, com os regentes, até que o imperador, o futuro imperador, obtivesse a maioridade, no caso Dom Pedro II, quando assim atinge 15 anos de idade, que também é outra questão polêmica, aí passa o Segundo Império, e aí depois nós temos a República. Qual é a diferença crucial? É que na República, se nós pegarmos a palavra República, ela representa coisa pública. Então, quer dizer, vai ter um representante eleito, né? Então, nesses 125 anos de República, né, nós tivemos vários representantes, muitos eleitos e outros, no caso da ditadura militar, que não foram eleitos, né? Então a diferença, para o pessoal ter uma ideia, é essa, quer dizer, na República nós temos representantes que são eleitos, direta ou indiretamente. No caso do Império nós tivemos dois imperadores que obviamente não eram eleitos, eram por questão de sucessão, né? De família, de nome. Em que momento da história, então, foi decretado o feriado de proclamação da República? Assim que foi proclamado, né, já se legitima essa data como tal, a fim de que ficasse na memória da população brasileira esse fato grandioso, né? E na fase da monarquia, da República, da monarquia para a República, a ideologia que perpassou é que a República representava a modernidade, o progresso, enquanto que a monarquia representava o atraso. Mas também por detrás de tudo isso, existe a força política das oligarquias cafeeiras, os fazendeiros de café da época, por exemplo, que tinham muito poder econômico, poder político. E quando foi feita a abolição, um ano antes da proclamação da República, né, esses fazendeiros passaram a ser contra a monarquia também, né? Então, uma série de forças passaram a não concordar mais com a monarquia, além dos próprios republicanos, que é, digamos assim, uma elite da época que pensava mais assim a questão do Brasil interligado com a Inglaterra, com outros países, porque o momento da proclamação da República é o momento que o capitalismo atinge a fase do chamado capitalismo industrial. Então precisava da ampliação de mercado, né? E concomitantemente a isso nós temos a abolição da escravatura, porque o escravo já era um fator antieconômico, ou melhor, ele não ganhava para consumir, para comprar, né? Então dessa forma, essa conjunção de fatores, resumidamente, levaram à proclamação da República. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, para os dias atuais, as pessoas imaginam quando se alcançou a República, se alcançou, além da independência, mais a liberdade. A gente percebe que hoje em dia a gente não tem essa liberdade plena, né? Como é que você avalia isso? Outra ideia assim que precisa ser melhor trabalhada, porque República não representa liberdade, e sim autonomia. Então tem país mais autônomo e tem país menos autônomo, ou país que não é autônomo. Então o Brasil, por exemplo, nós, lembrando agora esse momento, nós já não temos uma dívida externa, né? Nós pagamos uma dívida externa. Então, o Brasil ele possui, digamos assim, uma certa autonomia. E também é notório dizer que o Brasil hoje já é considerado a sexta economia mundial.
Então, nesse aspecto, a República ela vai se construindo, né? Então, vou pedir que você deixe, inclusive, uma referência bibliográfica para quem está nos assistindo nesse momento, que é aproveitar o feriado para entender um pouco mais sobre a história do nosso país e também sobre a proclamação da República. Vou pedir que você faça a gentileza. Tem várias na internet, né? Você pode buscar informações, mas assim, tem um livro de 2010, Uma Breve História do Brasil, da Mary Del Priore e o Renato, agora eu não recordo o sobrenome. São dois historiadores, então eles escreveram um livro assim muito interessante para as pessoas interessadas, para entender toda a trajetória política, né, da nossa história e assim da formação também do nosso país. E a forma que eles colocam os capítulos é numa forma de diálogo, né? Então é muito gostoso ler o livro, de 2010 ele foi publicado. E quem se interessar por história, por geografia, quiser aproveitar e cursar aqui na Unisul, as inscrições estão abertas. Estão abertas, nós estamos aí sempre abertos, né? Quem se interessar, temos o telefone 3621-3084, né? Juntamente na coordenação. Tem o meu celular 99860864, o e-mail alexandre.mota@unisul.br. Ou se quiser fazer uma visita, conhecer. Então, o estilo das nossas aulas é dessa maneira, no diálogo, na tematização, na contextualização. E assim a gente vai conseguindo estabelecer um diálogo entre o passado, o presente e o passado. Obrigada pela sua presença e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. E com essa entrevista, nós finalizamos o Câmera Aberta Resumo desta sexta-feira. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.